Se você é um fã de cinema, sabe que existem várias sagas que se tornaram épicas. Mas e se eu disser pra vocês que dentro dessas sagas, existem alguns filmes que não seguem a história original? Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 5 filmes de grandes sagas que não são considerados canônicos. Sejam muito bem-vindos ao encerramento da semana de Halloween aqui no Cine Interativo. Eu sou Paulo Silva e se você tá aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal. Claro, se você gostar do conteúdo. Mas se você já é inscrito, já deixa aquele like para dar aquela impulsionada na divulgação do vídeo. E vale avisar que esse vídeo vai ter alguns spoilers, e caso você não queira saber, é só pular pro próximo filme na timeline ou na descrição. O primeiro filme de hoje é Atividade Paranormal Tóquio, de 2010. A estudante Haruka volta para Tóquio após um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Porém, ela traz em sua bagagem algo mais que seus pertences. Se a gente for seguir a linha cronológica, esse filme se passaria depois do primeiro. A ligação que eles fizeram com a saga foi dizer que quando a personagem principal estava nos Estados Unidos, sofreu um acidente de carro e atropelou a Kate. Kate era o nome dela. Parece que coisas estranhas aconteceram com ela também. Que, como todo mundo sabe, é a grande protagonista dessa franquia. Por mais que esse filme seja um spin-off, a prova de que ele não é canônico é o fato de que nesse acidente da Haruka, a Kate perdeu a vida na trama desse filme. E na trama, por conta desse fato, ela passou a entidade para Haruka. O que tá querendo dizer? O espírito mau não está assombrando a casa. Ele está assombrando a mim, como fez com ela. E a gente sabe muito bem que na saga principal não foi isso que aconteceu. E a Kate estava em quase todos os outros filmes. É um filme found footage bem qualquer coisa, mas tem algumas ceninhas que dão um susto e são divertidas. Mas a história dele é muito meia boca, além de que o final é muito previsível. Os próximos filmes são Alien vs Predador e Alien vs Predador 2. Se a gente for tentar colocar esses dois filmes dentro da cronologia das duas sagas, eles se passariam antes de todos os filmes da franquia Alien e depois de Predador 2. Aqui a gente tem um caso um pouquinho mais complicado, porque os dois filmes têm vários elementos que se encaixariam perfeitamente nas histórias das duas sagas. Inclusive, tem até o dono da Weyland, que é o mesmo ator que interpreta o Bishop nos dois filmes da franquia Alien. E aqui tem a história de que ele foi a inspiração para a aparência do androide e tal. Então a gente poderia encaixar isso na cronologia do Alien. E se a gente tivesse tido só o primeiro filme, até daria para dizer que tudo que aconteceu ali foi meio que acobertado e por isso que nada nunca tenha sido comentado nos outros filmes. Mas o segundo filme tem muitos acontecimentos grandes, vamos dizer assim, que é muito estranho não serem nem mencionados nos filmes que vieram depois. E isso acontece nas duas franquias. Não é exatamente que os filmes não sejam canônicos, mas é como se os filmes das duas franquias que foram lançados depois desse tivessem simplesmente esquecido todos os acontecimentos desses dois filmes. O terceiro filme não canônico de hoje é A Bruxa de Blair 2, de 2000. 5 pessoas viajam para um lugar perigoso, onde a linha entre a verdade e a ficção desaparece completamente. Considerado por muita gente a pior continuação de um filme de horror, esse filme tem vários motivos que fazem com que ele não seja canônico. Por mais que ele tenha o título de Bruxa de Blair, dentro da história do próprio filme, o primeiro longa-metragem é um filme. O que ainda não está claro é se a lenda da Bruxa de Blair é verdadeira. Os fãs da Bruxa de Blair não apenas estão lotando os cinemas, também estão lotando a cidade de Burkittsville, em Maryland. Outro motivo que afasta muito ele do filme original é que ele não segue mais o conceito de falso documentário. E claro, vale lembrar que em 2016 a gente teve uma continuação direta do primeiro filme. Inclusive, o protagonista desse filme de 2016
tem uma ligação direta com um dos personagens do filme original. Sendo bem sincero com vocês, só pela péssima qualidade desse filme ele nem deveria existir. Muito menos levar o nome de Bruxa de Blair, que é talvez o filme que tenha a melhor campanha de marketing da história do cinema. Penúltimo filme de hoje é Halloween 3, de 1982. Uma jovem investiga um fabricante de máscaras que pode ter sido responsável pelo falecimento de seu pai. Quem é fã de Halloween sabe muito bem porque esse filme não segue a história original. Mas pra quem não sabe, vamos lá. Naquela época, os slashers não eram como a gente tá acostumado hoje em dia, em que o vilão vai pro saco num filme e no outro ele tá vivaço de novo. Então, depois do final de Halloween 2, quando o Michael Myers perde a vida, o pessoal teve a ideia de continuar a saga Halloween lançando um filme por ano na época da festividade. Porém, a franquia ia se tornar uma antologia, e cada ano a gente teria uma história diferente. Então a história desse filme não tem nada a ver nem com o Michael Myers e nem a Laurie Strode. E como não tinha nenhum dos dois personagens, especialmente o Michael, a bilheteria não chegou nem perto do que era esperado. E essa ideia de antologia parou nesse filme aqui mesmo. E falando sinceramente com vocês, eu não sei se essa ideia de antologia era tão ruim assim, porque esse filme pode não ser muito bom, mas é melhor que muita tranqueira dessa saga que saiu nos anos seguintes. O último filme de hoje é A Hora do Pesadelo 2, de 1985. Uma família se muda para uma casa na Rua Elm. E logo Jesse começa a ter pesadelos com Freddy Krueger. Vamos terminar o vídeo com um caso que talvez seja um pequeno roubinho aqui na lista. Porque aqui não é que o filme não seja canônico, mas sim porque a grande maioria dos fãs considerem ele como um desvio da continuidade da história principal. E eu tenho que dizer pra vocês que eu acho que eu concordo com isso, porque ele destoa muito do primeiro filme e dos que vieram em sequência. Ele altera muitas características do Freddy Krueger, como por exemplo o fato dele controlar o protagonista para que ele cometa os crimes aqui no nosso mundo enquanto ele tá tendo os pesadelos. E isso por si só já é muito esquisito, porque o negócio do Freddy Krueger é atacar as pessoas no mundo dos sonhos. Outra coisa que fica muito bagunçada aqui é que no final não dá pra entender direito se quem tá cometendo os crimes que a gente tá vendo é o Freddy Krueger ou se é o Jesse que tá possuído pelo vilão. Alguns casos que eu trouxe aqui são reflexo da minha opinião e de pesquisas que eu fiz com a opinião de outras pessoas em alguns sites. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que esses filmes aqui dessa lista são canônicos, e deixa também se você lembra de algum outro filme de alguma grande saga que não segue a história original, beleza? E infelizmente esse vídeo encerra a semana especial de Halloween aqui no Cine Interativo. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, porque eu adoro fazer conteúdo do meu gênero favorito do cinema. Então se você gostou desse vídeo e dos outros vídeos especiais dessa semana, já deixa aquele likezão, e se você gosta desse tipo de conteúdo de cinema, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A nossa meta é bater 1.500 inscritos até o final do ano. Já passamos de 1.300 e com a ajuda de vocês eu sei que a gente consegue. Muitíssimo obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!